Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No último programa nós falamos sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental, aproveitando que janeiro foi o mês escolhido pelos médicos para uma campanha sobre esse tema. E para que a gente possa ampliar as nossas reflexões, trouxemos hoje um aspecto que sempre vem à tona quando se fala sobre isso: o uso exagerado das redes sociais. Como isso impacta o nosso psiquismo e de que forma a doutrina espírita pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio? Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. A internet e as redes sociais são ferramentas incríveis que podem ampliar o convívio social entre pessoas do mundo inteiro e também democratizar as informações. Nós podemos reencontrar velhos amigos, parentes distantes, promovendo até mesmo depois um encontro na vida real, que em outros tempos seria impossível. Nós podemos ter acesso ao conhecimento sobre os mais variados assuntos, notícias, cursos, entrar em museus e bibliotecas, acessar conteúdos, tudo isso sem sair de casa. Sem dúvida, a internet é uma ferramenta de infinitas possibilidades para o bem. Mas como qualquer outra ferramenta no nosso mundo, ela opera segundo as escolhas do usuário. O mesmo martelo que pode auxiliar o pedreiro numa construção pode ser também, nas mãos da pessoa inexperiente, uma ferramenta que destrói. A internet pode ser usada para divulgar o bem, estreitar amizades, fazer campanhas para arrecadar doações, divulgar muito conhecimento, mas também pode ser o canal para disseminar informações erradas, valores distorcidos. A escolha depende exclusivamente de todos nós. A internet pode disseminar mentiras, dividir pessoas e até mesmo causar danos físicos e psicológicos para aqueles que se encontram mais fragilizados. E outro sério problema em relação às redes sociais é que hoje há muitas pessoas que ficam mais horas do dia no mundo virtual do que no mundo real. Em um artigo de opinião publicado na revista norte-americana The Atlantic, foi afirmado que o uso exagerado de internet e de redes sociais pode ter uma relação direta com o atual aumento exponencial da ansiedade e da depressão a níveis mundiais. E as principais vítimas disso são justamente os nossos jovens, adolescentes e crianças, que já nasceram com um recurso digital nas mãos.
Jovens que passam muito tempo nas redes sociais diariamente podem acabar se isolando do convívio social real e ainda sofrer por conta de comparações feitas entre ele mesmo e o que ele vê publicado nas redes, o que vai aprofundar o isolamento num ciclo sem fim. Se por um lado as redes sociais permitem que um indivíduo comum, um indivíduo sem projeção, consiga através das redes multiplicar uma boa ideia que antes poderia jamais ter a chance de ser divulgada e ajudar com isso tantas outras pessoas, a maldade humana, o preconceito também podem ser multiplicados e podem acabar, inclusive, afetando a vida de muitas pessoas de forma negativa. O Espiritismo nos ensina sobre a associação mental, mostrando que quando nós, ao emitirmos as nossas ideias, seja no silêncio dos nossos pensamentos ou nas palavras expressadas, escritas, faladas, nós nos ligamos inevitavelmente a todos aqueles que pensam como pensamos, encarnados ou desencarnados, potencializando assim, tanto para o bem como para o mal, a força das nossas intenções. É uma questão de sintonia. Daí a importância de estarmos sempre, constantemente, vigiando e educando o nosso próprio pensamento. Orai e vigiai. Portanto, fica fácil concluir que as influências espirituais nos acompanham também naquilo que escolhemos vivenciar no mundo virtual. Usar as redes sociais para expor futilidades, para promover a maledicência, para engrandecer a própria vaidade ou para mostrar intolerância com aquilo que nós achamos que é errado no mundo, é atrair para nós mesmos as vibrações de irritação, de intolerância, de todos aqueles que comungam desses mesmos princípios. Por exemplo, quantas vezes não nos deparamos com um post ofensivo nas redes sociais? Como que nós reagimos a ele? Nós temos vontade de repassá-lo? Ou talvez responder para aquela pessoa que escreveu somente para emitir a nossa própria opinião? Ou nós fazemos algum esforço de enxergá-lo como algo transitório, que deve ser esquecido, agindo mesmo como Chico Xavier nos falava, um esforço de sermos a estação final de qualquer fofoca ou maledicência. Vamos lembrar que essas escolhas, que parecem ser assim tão corriqueiras, vão atrair até nós os espíritos que desejam que nós multipliquemos aquela ofensa, aquela agressão verbal, gerando mais e mais problemas. Ou também podemos atrair espíritos que queiram nos amparar para fazermos boas escolhas. A partir do momento em que nós compactuamos com o ódio nas redes sociais, passamos a atrair espíritos simpatizantes desse mesmo sentimento, criando assim uma tensão nas redes sociais que poderia não existir e que poderia estar sendo usada toda essa energia para o bem, porque afinal a rede social é uma simples ferramenta de comunicação. Somos nós que escolhemos o que nós vamos escrever, postar e ler dentro dela. Por isso é muito importante nós desenvolvermos uma consciência sobre as nossas emissões e recepções mentais também na internet. Isso é cuidar da nossa saúde mental. Termos consciência de que temos o poder de escolha e de que isso vai afetar positiva ou negativamente nós mesmos e todos também que estão ali interagindo conosco na rede social. E vamos a algumas dicas dos profissionais de saúde mental para nos ajudar, porque nós sabemos que nem sempre é fácil nós percebermos se estamos indo pelo caminho certo. Ao lermos um post mais controverso, vamos buscar um olhar mais gentil e menos impulsivo. Se tivermos que emitir a nossa opinião, nós vamos tentar usar boas palavras, respeitando a opinião daquele que escreveu, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas ideias e não precisamos ofender ninguém que pensa diferente de nós. Segundo, não vamos repassar informações ofensivas ou que nós não sabemos se são verdadeiras. Vamos lembrar que tudo o que nós emitirmos, seja pensando, falando, escrevendo ou postando, nós estamos construindo ao nosso redor o mundo que nós desejamos.
E se nós sempre falamos que queremos um mundo mais fraterno, com mais harmonia, mais paz, nós temos que agir de maneira coerente também no mundo virtual. E por fim, vamos aproveitar a força da internet para compartilhar boas ações, para divulgar bons exemplos, para falar de alegria, de gratidão, de gentileza, para divulgar boas aulas, boas palestras que falem de temas produtivos para todos nós. Assim como numa conversa presencial, nas nossas relações virtuais também temos que cultivar bons sentimentos. E é isso que vai nos ajudar a conquistar e a manter a nossa saúde mental e espiritual. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridas amigas, queridos amigos, certa vez eu li uma mensagem que me inspirou muito e eu resolvi trazer hoje aqui no nosso programa. Eu achei muito interessante a abordagem que o pessoal da equipe Caminhos de Luz, onde eu li essa mensagem, fez a respeito
sobre a forma como lidamos com os problemas. Todos nós temos problemas, ou melhor, como passei a tratar há algum tempo os problemas, situações a enfrentar. Situações que nos tiram da zona de conforto, que nos reviram por dentro, tirando-nos a estabilidade. É assim que eu costumo definir os problemas da vida. Todos já passamos pela experiência de enfrentar essas situações incômodas, dolorosas, desagradáveis. E toda vez que passamos pelos problemas, somos testados pelas condições incômodas que eles nos impõem. Normalmente, o tempo de duração dos chamados problemas é relativamente longo. Raramente são problemas de solução a curto prazo. Assim, é comum que carreguemos determinada situação por dias, meses, até anos. No entanto, a nossa experiência, aliás, a nossa vida, a nossa existência não pode se transformar no problema em si. Ninguém consegue aproveitar a vida com todo o seu potencial se viver o problema o tempo todo. Por esta razão, existem pessoas que afirmam deixar os problemas fora antes de entrarem em suas casas. E é exatamente neste ponto que a lição da equipe do Caminhos de Luz me chamou a atenção ao contar a seguinte historinha. Prestem atenção. Geraldo convida seu amigo Nóbrega para jantar em sua casa. Os dois chegam juntos à casa do primeiro e, de repente, o anfitrião para debaixo de um ipê, abraça a árvore e fala algumas frases muito baixinho, fazendo gestos repetidos como se estivesse pendurando algo na árvore. Nóbrega ficou intrigado com a cena, mas foi discreto e nada comentou na hora. Após o jantar, sentaram-se na varanda para o cafezinho e Nóbrega, mais à vontade, perguntou ao amigo sobre a cena, a entrada da casa junto ao ipê. Geraldo respondeu que se tratava de uma rotina que havia introduzido toda a noite ao chegar em sua casa. Disse que pendurava na árvore todos os problemas que o constrangia antes de entrar e assim conseguia passar a noite tranquilo junto com a família. De manhã ia até o ipê, quando saía de casa, pegava os problemas de volta e às vezes alguns já não estavam mais lá. Era a forma que descobrira de manter a paz junto do seu lar, junto da sua casa, da sua família, não levando os problemas para dentro de casa. De pronto, assim, a historinha me pareceu bem oportuna, eu achei interessante. Mas depois de ler a reflexão dos amigos lá da equipe de Caminhos de Luz, eu parei para pensar e concluir que eles têm razão. É o seguinte: ora, o nosso amigo Geraldo, ao agir daquela maneira, parece não estar avaliando de frente os seus problemas e talvez esteja insistindo em encontrar a solução sozinho.
Daí eu me lembrei que eu conheço algumas pessoas que agem desta forma e, sinceramente, não as encontro com a serenidade suficiente e tão necessária para enfrentar as situações, problemas. Ao contrário, parecem exauridas e sem vida, sem saída, pois muitas vezes estão apenas num círculo vicioso, adiando o problema e sem ter uma clareza exata da situação que é tão necessário para resolver. Poupar a família, não compartilhando os nossos problemas, além de não ajudar na solução destes, coloca os que mais amamos numa situação de falsidade, do tipo jogo do feliz, que poderia, com o tempo, trazer consequências ainda piores daquela vivida no momento. Não estamos em absoluto, gente, defendendo que devemos despejar tudo na família, né? O que deixaria todos muito para baixo, né? No entanto, estamos falando em compartilhar, conversar, em ter um diálogo aberto, ouvir as opiniões dos mais velhos ou dos mais novos. E se o problema repercute sobre a instituição familiar, nada mais desejável que todos cedam uma parte de si para o bem comum da família. Poupar os filhos de participarem das questões mais sérias que afligem o pai ou a mãe de família é negar-lhes a abençoada oportunidade de amadurecerem e de se fortalecerem para a vida. Ao contrário, se nós dividimos os problemas com a família, estamos fortalecendo laços familiares, a cumplicidade dos cônjuges e formando adultos fortes e preparados para as lutas a que todos nós estamos sujeitos a enfrentar durante toda a vida. Importante esclarecer que estamos falando em compartilhar as preocupações que nos afligem de forma amistosa, colaborativa e nunca com azedume, com cobranças, certo? Até acusações recíprocas. E, em absoluto, gente, isso é desejável. O mais importante é contar com ouvidos que nos ouçam. E se o interlocutor não puder ajudar efetivamente, só o fato de nos ouvir já é de grande valia. Aliás, já existem estudos na psicologia que às vezes somente o fato de verbalizarmos nossos problemas sem que o ouvinte nada fale, nada opine, muitas vezes encontramos alternativas para a solução da questão em pauta. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito daquilo que devemos entender por pobres de espírito. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens 1 e 2, os espíritos da codificação tomam por base o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz:
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E com base neste evangelho, os espíritos da codificação esclarecem-nos dizendo: a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende aqueles sem inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo, os quais formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo leva-os frequentemente a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, chegando até mesmo a negar a divindade. Ou, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, ou seja, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, pois estão persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem, tomam-na como medida da inteligência universal, que então, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, o que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí só terem sorrisos de escárnio para tudo aquilo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se auto-atribuem espírito e saber em tão grande quantidade que não podem crer em coisas, segundo pensam, serem boas apenas para a gente simples, classificando por pobres de espírito aqueles que as levam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem, e lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não lhe reconheceu a majestade, e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, e tampouco os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura,
E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho, meus amigos e amigas, é a revolta contra Deus. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Amigas e amigos, trabalhemos com vontade firme e sincera de sempre auxiliar o próximo como gostaríamos de ser auxiliados. Ampliemos nossas qualidades morais, praticando bem sem olhar a quem no limite de nossas forças, sufocando sempre o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.